nosso tema aqui é sobre as novas diretrizes da CGU para empresas privadas em relação a programas de integridade, certo? Eu quero destacar aqui 4 pontos dessas diretrizes novas da CGU para empresas privadas, certo? O primeiro ponto que vale a pena a gente falar aqui é sobre uma ampliação no conceito de programa de integridade feito pela CGU. O que é importante nós entendermos? A CGU geralmente pauta a sua conduta, as suas diretrizes, num tipo de relação. Relação entre, de um lado, uma entidade privada e, de outro lado, a administração pública, certo? Muito bem. Portanto, os seus atos, as suas diretrizes, focavam nessa relação. Tanto que, na diretriz anterior, o foco das recomendações para o programa de integridade para as empresas privadas recaíam quase que exclusivamente sobre detecção e saneamento de fraude e irregularidades na relação entre, de um lado, empresa privada, entidade privada, e, de outro lado, a administração. O que a CGU fez ao lançar essas novas diretrizes? Fez uma ampliação do conceito de programa de integridade. Que ampliação foi essa? Além de colocar a palavra prevenção, porque até então era só detecção e saneamento de irregularidades. Agora ela colocou a palavra prevenção. Prevenção pressupõe uma atitude positiva, uma conduta efetiva a fim de prevenir. Mas esse não é o principal ponto. O principal ponto da ampliação vem no fomento e na manutenção de uma cultura de integridade nas empresas privadas. Veja bem, cultura de integridade nas empresas privadas. Quando a CGU fala em cultura de integridade, ela não está se referindo apenas à relação entre um ente privado e a administração pública. Integridade tem uma conotação muito maior, né, do que apenas esta relação. Então, ultrapassa essa relação para atingir outros pontos da vida da organização. Então, violação a direitos, desvios éticos e todas aquelas condutas que podem afetar a sua credibilidade e a sua reputação, certo? Então, a ampliação feita pela CGU vai além da relação ente-privado, administração pública, para abranger aqui outros aspectos da vida empresarial, certo? Esse é um ponto fundamental. Muito bem. O segundo aspecto que vale a pena a gente falar tem a ver com o próprio conceito de integridade, certo? Integridade é diferente de ética. Rapidamente aqui, o que é ética? Ética é o conjunto de regras elaboradas por um grupo para reger a convivência de um determinado grupo, certo? Então, quando a gente fala num código de ética, certo? Que é um documento muito comum nos programas de integridade. Então, o código de ética, o que é? É o conjunto de regras que aquelas pessoas que vivem em grupo elegeram para reger as suas relações, certo? Integridade não se confunde com ética. Integridade significa uma coerência entre a conduta das pessoas e essas regras que foram estabelecidas. Para quem já trabalha com compliance, é o famoso walking the talk, ou seja, aqueles princípios, aqueles valores, aquele conjunto de regras, certo? Deve ser praticado, deve ser exercido, deve ser vivido na vida organizacional, sob pena de não haver qualquer tipo de efetividade no programa
de integridade, certo? E aqui a CGU chama a atenção para a importância da liderança, da alta administração na condução e no monitoramento do programa de integridade. Por quê? Porque se a alta administração, se a liderança da organização não praticar aquele conjunto de regras, certo? Aquele conjunto de regras não está em uso, aliás, cai em desuso, certo? Então, ao dar este conceito ampliado de integridade, de programa de integridade, a CGU chama atenção cada vez mais para o papel relevante e fundamental que a liderança e a alta administração têm no programa de integridade e mais, na vida organizacional, certo? O terceiro ponto que vale a pena a gente falar também tem a ver com ampliação de escopo, que nós falamos aqui no item 1, mas sobre um tópico específico. Nessa ampliação, entrou aqui o conceito de sustentabilidade, entrou aqui o conceito de proteção ao meio ambiente. Esse tópico aqui, nos parece que a CGU reconheceu uma prática que já era feita no mercado já há algum tempo, certo? Inclusive desde antes da pandemia. E como o mercado fala bastante nas práticas ESG, agora a CGU formalizou a importância da proteção ao meio ambiente, da sustentabilidade no programa de integridade. Então, um dos pontos agora que as empresas, né, devem levar em consideração no programa de integridade, aqui é a proteção ao meio ambiente, a sustentabilidade. E ponto 4, para a gente finalizar aqui os highlights das diretrizes da CGU para empresas privadas. Gestão de riscos de integridade. Nós já falamos aqui num outro momento sobre a importância do mapeamento, da identificação, da classificação, do tratamento dos riscos de conformidade para uma organização. Um dos principais pontos da identificação de riscos é que este mapeamento vai dar o limite de atuação do compliance na organização. Veja a relevância disso, certo? Isso tem a ver com efetividade. Veja, a identificação de riscos vai dar o contorno do programa, por uma razão muito simples, porque a empresa não vai colocar esforço, não vai colocar recurso, certo? Numa área sobre a qual ou na qual não foi identificado qualquer risco. Então, apenas para citar um exemplo, certo? Se a empresa não tem uma interação regular, frequente, até mesmo de cunho comercial, com a administração pública, certo? Não faz sentido os maiores recursos, os maiores esforços daquela organização estarem voltados a esta relação entre a empresa e a administração pública. Então, não vale a pena a empresa centralizar os seus maiores esforços em treinar as pessoas sobre, por exemplo, o procedimento de licitação, se a empresa não participa de licitação, ou riscos que a empresa corre ao participar do procedimento de licitação. Se a empresa não participa de procedimento de licitação, tudo aquilo que ela fizer para treinar as pessoas sobre o comportamento desejado nesse tipo de procedimento é desperdiçar esse recurso que poderia estar sendo alocado sobre uma situação, um evento, um tópico que aí sim tem um risco maior para aquela organização, certo? Então, este elemento de gestão de riscos de conformidade é um elemento central de efetividade do programa de integridade, certo? Então, esses são 4 pontos fundamentais das novas diretrizes da CGU para empresas privadas. E mesmo que a sua empresa não se relacione comercialmente com órgãos públicos, vale a pena dar uma olhada, porque ali tem muitos pontos que vão ajudar
na efetividade do seu programa de integridade, certo?